Já vi o vídeo ontem que eu vi, nossa, né? Ué, você não Pronto, bom dia. Caraca, meu vídeo deu um zoom agora, né? Você tem um grupo? Deixa eu ver aqui, cara. Deu um pau né? Você tem acesso ao CNN? Não, não tem acesso nenhum. Acho que eu faço contrato com o patrão dele. Você não assinou ainda, então? Com o patrão. Ah, verdade. Ele falou. Ele agora, né? Semana, eu acho. Assim, ontem, na verdade, hoje deve ser. Já tem 5, mas É, foi dia 5, né? amanhã dá para retroativa. Aí vai entrar já. Mas acho que é por isso. E-mail, então, basicamente, ele tem, não sei se eu te falei, ele tem Connecter lá. Ele falou que a venda é ruim, comercial lá não tem custo dos caminhões, a compra, o setor de compra dele lá, a entrada de nota fiscal acontece sem autorização. Então, faz o básico lá, nota fiscal, LCDPR, mas a parte agrícola, ano safra, talhão, ele não consegue ver confrontar a despesa com lucro, entendeu? Aí no final a colheita não bate. Aí eu tava vendo que ele tem parte de grama esmeralda, acho que ele planta também. Entender um pouco mais aí. Quanto que é? Eu vi que ele mexe com grama esmeralda, eu tava pesquisando sobre ele aqui. Aí não sei, Gramas Via Verde, é o nome da empresa, Grama Esmeralda. Vamos deixar ele falar, né? Deixa eu dar um resumo inicial e tal. A gente começa. Cara, não tô conseguindo tirar esse zoom aqui, cara, que doideira. Aí entender, João, se realmente. Você Gustavo, João? Agora no LinkedIn, nossa. Vamos fazer uma demo com o cliente agora. Aí essa das 8 eu joguei para as 10. Vai ter as 9 só. Aí vamos fazer uma das 9 às 10 e das 10 às 11. Ou fazer as duas na sequência. Pode, né? Aí, João, entender com ele também, tipo, se realmente é a integração, né? Talvez até trocar o connector dele lá. Entender com ele. Vamos lá. A orientação vai ser trocar o RP, né? Mas vamos lá, tá entrando. 3, 2, 1. Opa, Caio, bom dia. Acho que seu áudio está mudo. Você está me ouvindo? Alô, Caio? Ele saiu da reunião. Talvez o áudio dele não estava funcionando. Ele falou que vai reiniciar lá, João. Beleza. Não que toma tempo.
Manda isso, então. O que vai falar? Tá? O que vai falar? Murilo, administrador. Ah, bom. E a administração das medidas antigas do uso público. Certo. Opa, Caio, bom dia. Bom dia, tá me ouvindo? Agora estou te ouvindo. Tá nos ouvindo bem? Ó, eu tô e a minha Cara, câmera não tá conectando, tá? Não sei o que Não, sem aconteceu problema. aqui. Tranquilo, maravilha. Obrigado aí pelo espaço, obrigado pela oportunidade aí da gente poder estar fazendo esse breve bate-papo. Sim, Maravilha. Comigo tá o meu coordenador, vamos dizer, meu chefe aí, o João Paulo, onde ele também é sócio aí do sistema AgriX, né, da empresa LBR IT. Antes da gente iniciar, eu vou comentar um pouquinho, e aí vou pedir em sequência que você possa compartilhar também um pouquinho mais de informação, né? Peguei um pouco de informação com você na última conversa que a gente teve por telefone, e aí, na sequência, meu chefe aí, ele vai mostrar um pouquinho do sistema, ver se faz sentido, o que a gente tem aí de solução, tá bom? tá joia. Mas vocês são parentes, né? parece, né, velho? Parece. Somos Ele é meu parecidos, filho né, cara? perdido. Eu acho que vocês são parentes, viu? Maravilha, cara. Então, assim, a gente fica aqui, a nossa matriz fica aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Atendemos aí o Brasil inteiro, certo? A LBR IT, ela é uma empresa que vem através da experiência do meu diretor. Ele tem uma experiência da SAP, certo? Não sei se você já ouviu falar da SAP, SAP Business One. Aham, E aí ele trouxe essa vertente que foram necessidades aí de agricultores, pecuaristas, pessoal do agro em geral, agroindústria em geral, tanto na ponta, né, com a parte de apontamento, parte de informações, trazendo para o escritório administrativo, né, e aí ele trouxe na versão web, cara, uma versão própria aí, onde pode atender essas necessidades, certo? então me diga uma coisa, já que você comentou no web. É impressão minha ou tudo está migrando para a web? Ou é mais seguro em servidor? O que vocês falam sobre segurança de dados? Assim, eu vejo que está tudo indo para a web, mas há quem faça ainda em servidor próprio, né, local. Como é que funciona isso? Essa é uma direção Comentar também, mundial João? já, Fica à tá? vontade. Essa é uma direção mundial, viu, cara? Por compliance, segurança de dados, né? As empresas têm feito, construído muitas coisas já pensando no web, justamente pela essa facilidade de se acessar de qualquer lugar, né? Quando você faz na web, a gente coloca no AWS, no servidor da Amazon, né? Ou no servidor do Google, ou da Microsoft, cara, toda a parte de segurança, criptografia de dados, vai tudo junto, né? Então, Entendi. a única preocupação nossa é disponibilidade, né? Fazer com que o cliente lá na ponta, na hora de acessar, não dê problema de conexão, não dê problema de memória, acessar o sistema talento, esse tipo de coisa, né? Então, Entendi. é meio que uma tendência mundial, cara, por conta disso, né? A gente só não pode eles deixar os sistemas comunicarem, né? Porque comunicou, vira Skynet, né? Você já sabe o resto, né? Então, uma vez me ofereceram um sistema de IA, né?
Aí no contrato do IA está falando assim, não nos responsabilizamos por vazamento de informações, pois a IA não é nossa, né? Era, sei lá, ChatGPT, que era a IA dos caras. E aí eu falei, porra, então o cara vai entrar no ChatGPT, vai falar o nome da empresa e começar a fazer as perguntas lá. Aí ele vai descobrir. Mas essa é uma questão das IAs, tá, cara? Isso aí, nenhuma IA ela é responsável pela segurança dos seus dados. E a galera não tá se ligando nisso, né? A gente usa IA, mas mais para tirar dúvidas, alguma coisa assim. Mas assim, a gente hospedar tudo que eu vou te mostrar num ambiente onde a IA tá por trás para poder consultar e fazer esse tipo de informação, a gente ainda não fazemos isso, né? Justamente por isso. Tem gente que usa para várias modalidades, né? A maioria do público usa, por exemplo, a IA muito como psicólogo, né? É Aí, verdade, já ouvi falar. é, imagina, lá não são pessoas são os person não interesse, né? Não interesse, né? Que eles falam, né? Pessoas de não interesse público, né? Mas mesmo assim, né? Toda a sua consulta está lá, né? Desde por que a formiga, como funciona a formigueira, até me ajude a superar um problema específico de perda, de luto, enfim. E as IAs não têm todo o contrato GPT, Deep Search, deixa eu ver o que mais, Gemini, nenhuma delas tem, É um tem contrato cláusula de de dados. Agora, a confidencialidade. RP tem, né? O RP que nós vamos mostrar para você, tem, né? Aí, beleza, os dados são seus, você tem acesso, você tem movimentação aqui dentro, tudo que tá aqui é seu, a única diferença é que você sabe a web, né? Entendi. Aí, para algumas coisas, né? A gente fez um modelo híbrido, né? Por exemplo, os apontamentos de campo, a gente fez modelo híbrido, né? Por quê? Porque se o cara for apontar, por exemplo, num celular, num tablet, por exemplo, qualquer movimentação de campo, ele pode sair do barracão com a instrução, com a recomendação técnica, ou a ordem de serviço, né? Ou a recomendação zootécnica, né? Se for pecuária, né? Sai com essa recomendação pronta, vai trabalhar, aí ele aplica o insumo no talhão ou no pátio específico, com equipamento específico, aí ele volta. Quando ele voltar e conectar na internet e atualizar, eu atualizo o custo fixo, custo variável, depreciação contábil da máquina, consumo de combustível, aí todo o processo a gente faz por trás ali, dele voltar, né? Entendi. Legal. Maravilha. Então, Eu contei um pouco mais, Caio, como é que você está aí hoje? Oi? Me conta mais um pouquinho aí, acho que o Gustavo ia dar um... Faz essa... O Gustavo vai dar um resumo do que vocês conversaram, e aí se quiser complementar, só para a gente entender como é que está seu cenário, o que você está pensando, para daí a gente direcionar melhor essa demonstração aqui para você, tá? Tá. maravilha. Em resumo, foi comentado que vocês estão utilizando o sistema Connector, né? Alguns setores tem alguma dificuldade relacionada a vendas, a parte de informações ali que você não consegue trazer relacionada a talhões, né? A parte de autorização de nota fiscal, né? Que hoje entra sem autorização. A parte agrícola ali, o ano safra, o talhão, e a parte de colheita também que você tinha comentado. E não bate no final ali, o lucro com a despesa. E, enfim, possível compartilhar mais informação, detalhar um pouco mais aí essa parte que é um gap aí para você, para a gente poder mostrar um pouquinho aí na prática. O que eu me lembro que eu tinha comentado com você eram 3 coisas, né? Sim. Era esse negócio da nota fiscal que você falou. Sim. Que mais que eu falei? O que você lembra aí? Na minha visão foram 3 coisas: a parte de venda, a parte comercial, certo? Isso. E essa parte de nota fiscal. E o controle de custos do talhão. Isso, da ponta lá. Que o meu aqui, João Paulo, é assim, eu tenho que colocar um período safra, né? Então eu coloco o período safra e às vezes eu fecho o ano safra e tem cultura rodando. Né? A gente trabalha com muitas culturas aqui, então às vezes eu fecho o ano safra que é julho, julho, e aí tem lavoura que está no meio.
E aí você gastou lá 5 mil no hectare, fechou como finalizado, tá com 5 mil lá de custo. Aí eu abro o outro ano, aí eu só colho, aí eu colho 10 mil, fica lá com 10 mil de lucro. Mas não é, né? E aí eu nunca tenho o custo certinho de cada talhão. Você tá mutado. E isso porque você usa o Connectel na ponta também, né? É, Não, beleza. Eu acho que tem duas coisas aí que a gente pode melhorar bastante. A primeira é a governança, porque eu acho que essas questões de autorização e tudo mais a gente consegue resolver internamente, né? Porque nós estamos falando do RP, que tem um pouco mais vamos pensar assim, estruturação, né? E essa questão da, da safra, da várias safras, é uma questão estrutural de sistema, né? sim. Também a gente consegue resolver, né? Deixa eu te mostrar, deixa eu trocar as telas aqui para já ir te mostrando, para não ficar só no PowerPoint, né, cara? Que no PowerPoint tudo pode, tudo dá certo, né? Tudo é lindo, maravilhoso. Cadê aqui? Vocês aqui, só migrar as telas aqui. Cara, você fica em São Paulo mesmo? O nome da cidade? É Itapetininga. Ah, Itapetininga. Legal. Aqui, ó, eu estou usando o Chrome, mas você pode usar qualquer navegador, tá, cara? Então aí fica a teu critério. A gente apenas para mim, tá? A gente faz questão de deixar isso claro. E aí, assim, ó, bateu o login, senha. Eu vou mostrar ele nas capacidades totais, porque eu sei que você, apesar de você ter um interesse em manter, o que você tem na retaguarda, eu acho que é importante mostrar o que nós temos aqui também de financeiro, compras, estoque, contabilidade, para que algumas coisas fiquem mais encaixadas, né? Porque, assim, eu estou nesse negócio há uns 20 anos, né? Então, assim, fazer integração, cara, eu acho que é um negócio muito arriscado, né? Então, principalmente quando você está querendo, se você já tem problema em apurar custo com uma solução só, imagina com duas, onde a principal te dá alguns problemas ainda no back-office, né, no escritório, né? Então, Sim. deixa eu te mostrar, se você achar que faz sentido, né? Aí a gente vai seguindo nisso. Não, eu não preciso ficar em sistema nenhum. Eu preciso do que dá solução para mim, entendeu? O que eu preciso é, toda vez que eu contrato um novo, eu fico mais um ano no velho para... Tem muita Sim, coisa que você não consegue passar de um para o outro, demora, até você sim, pegar o jeito, né? tá bom. Não, beleza. Ó, o que eu vou fazer aqui? Se estiver ok para você, Caio, o que eu tenho aqui? Qual que é o roteirinho que eu sigo, né? Eu mostro as principais funcionalidades, né? Vamos falar dos dashes que a gente tem aqui e tal. E aí, depois das principais funcionalidades, a gente vai falando sobre os processos dentro de cada um dos módulos, né? No teu Uhum. caso é mais agricultura, mas se quiser olhar outras coisas também, você vai me falando, a gente vai dando uma olhada, né? Tá. E é super normal, Caio, que esse processo ele não chega a ser uma demonstração técnica, né? Como se fosse um sobrevoo, né? Então eu vou te mostrando algumas coisas, mas é muito natural também que esse tipo de demonstração seja suficiente para te mostrar o que você precisa e para te tranquilizar tudo que você precisa, a gente consegue atender aqui, mas também é normal você precisar de uma demonstração mais técnica, né? Aí se você fala assim, não, João, preciso mergulhar de forma mais técnica e tal, aí a gente tem um segundo momento também que a gente envolve um agrônomo, daí é o meu sócio, né, que é o Gustavo falou, né, que é o pai da criança, né, e aí, agronomicamente, ele consegue te passar o processo a nível de detalhe mesmo assim, tá? Mas aí fica a teu critério, tá? Tô deixando essas duas opções pra você ficar super à vontade com isso, tá? Tá bom. Então, o que nós temos atalhos, dashes principais, esses dashes são adicionados constantemente, né, e eles podem ser configurados tanto em quantidade, né, quero mais, quero menos, né? Quanto em tamanho e orientação, né? Você vê que eu estou fazendo em tempo real aqui, ó. Você vem aqui, tira de um lugar, vai para o outro, e você organiza, cada usuário organiza do jeito que quiser, né? E você pode definir essas permissões por usuário, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, um resumo como é que está a integração com a estação meteorológica, né, no local, né?
um quadro de OKR, se tiver algum OKR, que é algum objetivo, né, para aquele usuário, ou o seu, do grupo todo, você coloca aqui. Quadro de avisos, né, se você quiser informar alguma coisa para o time, né, e alguns atalhos aqui, né. Você viu que eu já corri ali, fiz um atalho rápido, porque qualquer coisa que você quiser, qualquer processo que você estiver trabalhando demais, ou o usuário estiver trabalhando demais, ele pode ter a opção de vir aqui, ó, em qualquer uma das telas, ó, e favoritá-las, porque a partir do momento que ele favorita as telas, ó, elas vão aparecer nos meus atalhos, tá? É só fazer um reinício aqui que ele já aparece no atalho, tá vendo lá? Cadastrar um cadastro de fazenda, tá? Para quê? Para evitar que você fique todo dia, cara, eu faço uma tarefa repetidamente. Por exemplo, seu time de escritório. Em vez dos caras ficarem indo toda hora lá embaixo, ó, desce aqui, vem aqui no administrativo, compras, aí vai fazer uma nota fiscal de compra, ou fazer um pedido de compra, tá? Cara, salva esse trem aqui, ó. Favorita, né, cara? Favoritou, acabou. Aí ele vai acessar, vai passar a acessar isso aqui, olha lá. De compra aqui na frente logo, entendeu? Então isso cria possibilidade para que cada usuário tenha o seu submenu ajustado aqui logo de cara, entendeu? Então isso facilita demais o dia a dia, né? Quando a gente vai para as áreas, né? Eu vou pular algumas que não faz sentido, né? Mas, por exemplo, a agrícola, eu tenho integração com os biômetros, né? A estação meteorológica, tenho uma visão rápida de como é que está o teu pátio de máquinas, né? Teu painel de máquinas, né? Por exemplo, eu estou parado, eu tenho mais quantidade de parada para corretiva ou preventiva, né? E aqui os detalhamentos da OS, que fazenda que está, que equipamento que é, quem que é o mecânico responsável, quantos dias está parado, porque daqui você já consegue tomar iniciativas super rápidas de devolver essa máquina o mais rápido possível para o campo, né? Máquina parada é dinheiro perdido, né? Se for em safra, pior ainda. Se for um negócio onde você tem várias culturas, piorou, né? Quanto mais tempo parada essa máquina tiver, mais prejuízo você está tomando, né? Porque você, em vez de pôr ela de novo no campo, você tem que trabalhar dobrado com uma outra, ou abrir um prestador de serviço, que vai ficar mais caro, aí o teu custo safra lá, custo safra, cultura, talhão, vai para o espaço também, né? Aí você perde controle disso. Aqui eu tenho um resumo também, ó, por cultura, área plantada e colhida restante por cultura e por safra, né? Então, eu deixei só 13, a gente tinha, eu demonstrava com todas as culturas que a gente tem, né? Mas só que como a gente tem muito cliente com várias culturas, né? Eu tenho cliente com laranja, melão, melancia, soja, milho, algodão, feijão, arroz. Aí essas bolinhas que poluía muito embaixo, falei, não, tira, vamos deixar só 3, que fica mais fácil de mostrar, né? Mas qual que é o intuito? Clicou aqui, ó. Então eu consigo vir aqui, ó, nas temáticas, eu posso olhar uma fazenda ou todas, eu posso olhar um talhão ou todos os talhões daquela sessão que eu fiz. Aí é filtro, né, ó. Quero ver só operação agrícola, colheita, análise hídrica. Quero ver só as operações agrícolas que estão acontecendo para cada para aquele filtro que eu fiz lá de todas as fazendas, por exemplo, né? Eu acho que eu vou por plantio, porque acho que é a informação que eu tenho, tá? E a data de início, data de fim. Cliquei aqui, ó, pronto. Ele aparece os talhões, ó, área plantada, área colhida, e aqui embaixo ele dá um resumo, ó, o percentual de como é que tá vendo? E essa aqui ele já busca do cadastro do talhão, né, que eu já vou te mostrar daqui a pouco, né? Então essa evolução aqui você pode ir acompanhando diretamente, né? Outra coisa que é super importante é esses lançamentos do dia, né? O que são os lançamentos do dia? A gente vai sentar contigo e falar assim, Caio, quais são os apontamentos que você precisa ver todo santo dia? O que é operacional que você não pode deixar de ver? Ou que você tem que colocar no painel ali para o seu gerente da fazenda analisar todo santo dia. Aí você vai falar, João, é abastecimento, é boletim de colheita, são as operações agrícolas diversas, é recomendação técnica, e aí isso vira uma lista, né? E aí coloca as fazendas em coluna e você passa a acompanhar dia a dia, todo santo dia, o que está acontecendo, né? Qual que é o intuito disso, né? Ele ser um grande acompanhador, né? Quando eu falei isso, o cliente falou assim, ah, mas isso aí é bom, que é um baita no dedo duro, né? Eu falei, eu gosto de usar a palavra acompanhador, né? Porque aí você fecha você está em safra, você fecha um dia, por exemplo, você está caminhando para fechar um dia. Você fala assim, pô, tô com 6 fazendas, cara, ninguém abasteceu, não teve nenhuma operação agrícola, ninguém fez nada, né? Gradagem, subgradagem, solagem, preparação de solo, cara, colheita, nada, aplicação de fungicida, herbicida, tem alguma coisa errada, né? Ninguém recomendou nada, então assim,
Se for o usuário da fazenda, por exemplo, o gerente da fazenda consegue ter um controle mais macro, né? Mas você também consegue ter um controle mais amplo, né? De olhar e falar assim, e aí, turma, vocês estão trabalhando, mas não estão lançando, ou não estão lançando, aconteceu alguma coisa, aí você consegue tomar as ações necessárias para que isso rode. Pecuária, mesma coisa, tem esses mesmos lançamentos, né? Tem um saldo de animais aqui, alguns dados aqui. Se você quiser controlar, você tem armazém próprio? Ou para terceiro? Não, ainda não. Sou terceiro. Você armazena para terceiro? Não, não. Não tem ainda armazenamento, não. É Tá. projeto. Quando você tiver, eu tenho um módulo inteiro de armazenagem própria para terceiro, né? Você pode começar armazenando só para você e com o tempo você ir armazenando para terceiro. Isso aqui é um filtro do que a gente dá de informação geral, por exemplo, deixa armazém, né? Mas aí lá no módulo eu te dou certinho por contrato, por cliente. Quando você começa a armazenar para terceiro, você tem que ter um vínculo de contrato, questões de comerciais, né? Tabela de classificação específica para cada cliente. Tudo isso a gente ajusta aqui. O ponto é que você começa a ter todas as análises de entrada e saída. Tudo isso integrado com balanço, então você não precisa até ficar preocupado com fazer nada manual, né? A gente pode integrar, inclusive, as entradas com cancela eletrônica, vincular placa com motorista, já pegar pesos brutos, peso tara, classificação de acordo com o que você definir na tabela de forma automatizada e tudo mais, né? A gente tem um módulo de projetos, né? A gente construiu mais para a gente, mas a gente está começando a levar para o mercado isso, né? Porque como nós somos uma empresa de projetos, todo projeto tem etapas para mim, né? E essas etapas, elas podem ser qualquer coisa, né? Por exemplo, reforma de uma cantina, pavimentação de uma via de uma das fazendas, qualquer coisa que você queira usar como gestão de projeto você pode usar aqui, né? Cara, vou construir um armazém, por exemplo, né? Quais são as etapas? Tem 3 etapas aqui. Eu tenho que fazer nivelamento, limpeza de área, nivelamento de solo, aí instalação, aí cada etapa dessa você Então, pode no meu colocar caso, aqui. por exemplo, que eu vendo e comercializo, seria assim, por exemplo, vendi um projeto para um cliente. O cliente comprou uma determinada quantidade, né? Imagina, comprou 10 mil sacos de soja, eu tenho que entregar e plantar para ele. Aí eu coloco aí, eu crio um projeto, e aí eu vou dando as baixas na soja que eu vendi para ele e estou plantando. Não, aí você vai via contrato, aí você Aí mostra esse saldo dele por via contrato. tá, tá. Tá? Isso aqui é mais interno, mas também você pode usar externo, né? Se você tiver algum projeto com um cliente externo, por exemplo, aí você pode estruturar aqui. Você vê que, ó, eu te dou quantidade de projeto por origem, quantidade por fase. Ó, por exemplo, eu tenho um finalizado e um sem fase. Eu tenho quantidade de projeto por tipo, por gerente, quem são os gerentes que estão encabeçando esses 2 projetos, por departamento, o status, né? O consumo de horas, né? Aí é mais você ajustar. Para o financeiro, né, administrativo financeiro, para aqueles usuários que você permitir ter acesso, né, um resumo do contas a pagar, títulos a receber, títulos a pagar, ó, e você pode filtrar isso aqui depois, você pode também aumentar e diminuir, vai de acordo com aquela estrutura que eu te disse, né? Você tem um gráfico aqui com o quanto que você tem de contas a pagar, o resumo, pagar e receber, e o sistema de integração bancária e conciliação bancária, tá? Isso é importante para facilitar no dia a Isso é dia aí, né? automático, a integração e conciliação? A conciliação é semi-automática, né? Você pega o borderô de pagamentos que tem no banco lá, dos títulos, pega aquele arquivo e joga aqui para dentro, aí ele faz os abates do processo, né? Eu já te mostro daqui a pouco. A gente só não faz automático porque o banco atualiza demais, cara, as pontas. Então, não há recurso disponível suficiente para manter a integração com os bancos funcionando 100%, né? Então, mas a gente facilita esse ir e voltar com esse arquivo, tá? Aí aqui, ó, relação de vendas por cliente, tá vendo? Essa questão sua lá eu vendi tantos por cada cliente, como é que tá o resumo? Aqui, ó, você vê daqui, né? Relação de compras por fornecedor, custo do estoque por grupo, ó. Quais são os grupos que você tem mais custo aqui, ó, tá vendo? Ativo biológico tá na parte bovina está encabeçando, depois vem produto acabado, fertilizante, por aí vai, né? E aqui um monitor do NFE, né? Por que NFE? Porque nós emitimos nota fiscal também, né? Então, para você ver aqui, isso aqui está sempre atualizado, né? Mas você pode clicar aqui e atualizar.
Mato Grosso tá offline, não sei porquê, né? Mas tá, isso aqui tá integrado lá com o monitor lá para espelhar certinho como é que tá, né? Não tenho gestão de pessoas, né? Eu não fecho folha por enquanto, né? Mas eu tenho muita coisa aqui de pessoas, né? Pra você cadastrar, né? Na ficha lá, você cadastra a pessoa, cargo, salário, dados bancários, né? Para você poder fazer o pagamento, cadastrar rotina. Por que isso? Porque o item pessoas é importante na hora do apurar o custo ABC daquela operação que você vai utilizar por cultura, né? Então, a pergunta que você fez no início, que você disse que os custos não batem, é porque as regras não foram bem amarradinhas, né? E aqui a gente começa pela pessoas, é um ponto importante para amarrar isso, né? Então, aqui eu tenho algumas coisas que vão, por tabela, te dar essa informação, né? Quantas pessoas eu tenho por filial, por cargo, por fazenda, né? Por tempo, aniversariantes do mês, aquele tipo de coisa, né? Então, gráfico tem bastante coisa, E né? como que você me dá a solução para o que eu te falei, do meu custo dele, por exemplo, a soja, ela dura 4 meses. É fácil colocá-la dentro de uma janela. Agora, eucalipto, cana-de-açúcar e grama são culturas que demoram, às vezes demora 12, às vezes 14, às vezes 15, às vezes 18, o eucalipto 6 anos. Então, cada uma tem um período. Como que eu chego no custo daquilo? Então, aí começa a parte boa que nós vamos falar agora, né? A gente vai passo a passo, né? A gente vai cadastrando item a item, né? Por exemplo, quando a gente vai começar um projeto contigo, por exemplo, nós vamos sentar aqui e falar assim, olha, vou abrir o cadastro da fazenda, porque daqui a gente vai falar sobre isso, tá? Nós temos um outro facilitador que, assim, toda a bandeirinha amarela que você vê aqui, Caio, se você clicar, ele vai te levar ao card de origem daquele cadastro. Por exemplo, se eu clicar aqui no soja, eu vou lá, em vez de eu vir aqui, ó, agrícola, cadastro básico, cultura, né? E achar a soja aqui, que é o que eu já estou aqui, eu posso clicar aqui direto, tá? Tô dando esse passo a passo, porque daqui fica mais fácil de eu te mostrar, né? Então, aqui no cadastro da soja, por exemplo, é aqui que mora o negócio, começa a morar a estruturação do negócio, né? Eu digo se a cultura é perene ou não, tá? Você tem algumas culturas que são perenes, outras que são semi-perenes, outras que não são, né? Então, o rendimento por hectare, a espécie, tipo, a equivalência, se tem classificação na colheita, sim ou não, né? E aqui os estágios fenológicos, né? Aqui você coloca a regra, né? Quais são os estágios fenológicos, quantos dias de maturidade, quantos milímetros que você tem ali. Então, por exemplo, esta espécie de soja tem 120 dias ali de rotação dela, né? Aí isso vai indo para todas as culturas, ó. Café, eu tenho café. Lembra que eu falei para você que tinha vários gráficos aquele lá de área plantada com o restante? Eu diminuí justamente para não ficar muita coisa, né? Ó, algodão, isso vai variando de cada um, ó. Por exemplo, ó, Tifton, amendoim, cana-de-açúcar, milho, ó, abacate, acerola, aí, cara, esse é o começo do negócio, né? Ó, se é produtiva, se é improdutiva, né? Então aqui eu configurei a cultura, né? Configurada a cultura, configura a safra, né? A safra é outro. Cadê safra? É outra regra que a gente coloca, né? Ó, 23, 24, 24, 25, 25, 26, né? Olha lá, aqui já está inativo, né? Porque automaticamente ela já sabe que inativou. Ó, as safras são para culturas, né? Então vincula esta safra a uma cultura específica, data inicial e data final. E aí você vincula com aquela janela que você vai trabalhar, né? Tá, Então, mas a data beleza. Feito final essa... eu posso mudar no meio do caminho, se eu quiser. Pode Porque a mudar. cana ali, você colocou 400 dias na cana. Se eu começar a colher ela com 430 dias, eu vou ter que dar uma aumentadinha ali. Não, aí você vai lá e edita, né? Sim. Qual que é o lance aqui, ó? Peraí, vou voltar de novo, cadastro, safra. Qual que é o lance aqui? Se você tiver permissão para isso, se você tiver permissão para isso, você pode vir aqui e atualizar, ó, por exemplo, cadê? Cana. Não, aqui, desculpa, é na cultura. Na cultura. Cana de açúcar, tá vendo? 400 dias.
Ah, ela demorou um pouco mais. Aí você vem aqui, ó, e altera. Tudo que tiver, essa é outra informação importante. Tudo que tiver em branco são informações, ou azul, são informações que você pode editar, tá? Certo. Tudo que tiver cinza são informações que você não pode editar. Por quê? Porque ela puxa de uma tela anterior, né? Então, por exemplo, aqui a unidade de rendimento é a unidade 3. Por que que eu não posso alterar o toneladas? Porque eu estou puxando que a unidade 3 no meu cadastro é toneladas, tá vendo? Então não tem como eu colocar unidade 3 e quilos aqui, entendeu? Senão eu usou toda a unidade medida do sistema, né? Mas as outras telas eu posso mexer, tá vendo? Isso aqui para evitar que você tenha que vir aqui editar, tarará, tarará, e você faz isso, né? Outra coisa, além dos gráficos, a gente tem relatórios e relatórios estáticos, né? E relatórios dinâmicos, né? Esse aqui é um deles, ó. Estou no cadastro das culturas, né? Eu posso fazer um filtro do jeito que eu quiser, ó, se é perene, se não é perene, se é produtivo ou improdutiva, se tem classificação ou não. Mas, ó, selecionando todos, ó, posso vir aqui, ou pela descrição, ó, tá vendo o tanto de cultura que eu tenho? Aí, gostei desse filtro aqui, por algum motivo eu preciso exportar ele. Aí você clica aqui, ele vai exportar como a estrutura do plano de você, tá vendo? Ó? Bem prático e rápido, tá? Tá. Você Então, exporta todas as, tudo para PDF ou para Excel? a maioria das coisas para PDF. Para Excel, a gente tem que sentar e estudar com muita cautela, porque o Excel, aqui, na verdade, eu estou fazendo o que o Excel faria, né? Então, não faz muito sentido. Tá. Então, tem que pegar isso aí e mudar os dados. Então, você perde um pouco o compliance aí das regras de negócio que a gente chegou para poder criar aquela informação, tá? Então, qual que é o ponto aqui, Caio? Tudo que você tiver, qualquer janela que você vê, ó, você pode pesquisar, você pode adicionar dados novos, mas também você pode pesquisar nessas tabelas dinâmicas, né? Não são todas as telas que eu tenho em tabela dinâmica, mas eu tenho relatórios estáticos que vão complementar essas tabelas dinâmicas também, que cada módulo tem um módulo de relatórios específico para poder trazer esses relatórios. A exemplo disso, as operações agrícolas, né? Tudo que eu tenho de operações agrícolas eu espelho em relatório, mas isso aí a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então, voltando para a amarração de custo, ó, eu começo cadastrando as fazendas, né? Aí tudo que eu tenho aqui, Caio, vai depender muito de como é que você quer trabalhar, tá? Isso para todos os campos do sistema. Por quê? Você pode colocar o mínimo de informação ou pode colocar máximo de informação ou intermediário. Quem vai definir isso? Você vai definir em concordância com a gente. Por quê? Porque no momento que a gente for começar a implantação com você, você vai virar para a gente e falar assim, João, eu quero custo. Beleza, precisa apurar custo. Quais são os cadastros básicos que você precisa estar fazendo? Ó, a gente vai falar, olha, você precisa informar se ela é física ou jurídica, tipo de propriedade, talvez você não precise de dados. Se você quer apurar custo e fazenda por arrendado, você vai precisar do nome, a data de início e final do arrendamento. Você vai precisar cadastrar a área total, porque você vai vincular isso lá no talhão. Então, a gente vai te orientando quais cadastros são importantes e quais você pode deixar em branco ou deixar para depois, tá? E aí, conforme você for utilizando no dia a dia, você vai incrementando isso daí, tá? Então, aqui eu tenho quase tudo que você precisar de cadastro de fazenda, com localização do Google, esse tipo de coisa, né? Eu posso vincular essa fazenda a uma pessoa física, ou um CNPJ, ou uma SA, ou um condomínio, é você que define, tá? A estrutura de proprietários. Eu posso vincular essa fazenda a várias culturas, né? Eu deixei propositalmente aqui justamente para refletir um pouco do seu cenário, tá? Então não tem problema eu ter uma fazenda com várias culturas, por quê? Porque eu separo elas por regra e por talhão depois, tá? Então mesmo que você tenha múltiplas culturas no mesmo talhão, você consegue operar elas aqui, tá? Depósitos, você pode ter N depósitos, né? A gente sempre orienta que tenha no mínimo 2 por fazenda, um depósito físico e um depósito que a gente chama de depósito transitório, né? O depósito transitório é aquele depósito onde todas as recomendações técnicas que forem feitas, quando o cara for levar para fazer a aplicação a campo, por exemplo, vou aplicar um fungicida a campo, né? Quando ele recebeu a recomendação e pegou o fungicida do estoque físico da fazenda 1, pegou o equipamento e foi para o talhão específico, quando ele tirou aquele item do depósito, ele sai do depósito físico e vai para o depósito transitório. Por que depósito transitório? Porque tem recomendações que podem vir quebradas, né? Eu não tenho como recomendar, por exemplo, 11 galões e meio. O cara não tem como tirar 11 galões e meio de estoque. Ele vai tirar 12, né?
E aí a gente faz isso para que ele devolva o meio galão, né? Sim. Aí qual o problema disso, né? Você pode recomendar pro Gustavo, por exemplo, vai lá, pega 12 galões e meio de fungicida para aplicar no talhão 5 com o equipamento tal. O Gustavo vai e pega 13 galões, né? 12 galões e meio, não consegue, ele pegou 13 talhões, foi lá, aplicou no talhão 5, voltou. Quando ele voltou, eu atualizei o custo de toda a operação, mas aí ele vai informar para mim, falou, olha, eu gastei 13, tá? Os 13 galões inteiros. Você fala assim, beleza, né? Aí ele vai justificar lá, beleza, gastou. Aí você faz uma segunda recomendação para ele, 12 galões e meio de novo. Aí o cara gasta 13 galões, fala assim, tá, mas de novo, né? Beleza. Na terceira vez você faz a mesma recomendação e gasta 13 galões de novo, você fala, peraí, meu amigo, aí já foi, né? 1,5 galão. O problema está na recomendação ou está na pessoa que está executando, né? Aí você Sim. já consegue, já tem um deparo desse negócio. Então, justamente por isso, né? Representante legal nas fazendas, certificações ambientais, o que você precisar, é novo, né? Então, o cadastro da fazenda é super tranquilo, né? Depois disso, vem o segundo cadastro, que acho que é um cadastro, vamos dizer assim, mãe, que é cadastro de talhões. Tá? Cadastrar talhões para a gente é também uma das regras principais de negócio. Por quê? Porque aqui eu dou todo o estudo talhão para a gente, cara, passa a ser uma unidade de medida. Né? E essa unidade de medida ela é volátil. Né? Eu posso colocar nesse talhão, por exemplo, aqui, ó, é um talhão de 200 hectares. Né? E aí eu dou distância em quilômetro, altitude, latitude, área útil, código da área shape, né? Tem integração com o Google, com outros negócios que você pode trazer, né? Aí eu vinculo esse talhão a uma fazenda, né? Se você tiver separação do setor da fazenda também, né? Eu dou uma classificação para aquele talhão, né? De tipo de solo, fertilidade, textura dele, topografia, se tiver postos meteorológicos ali e tal. Isso são informações adicionais, mas que você pode colocar, tá? E aí, uma das informações que começa a fazer aquele vínculo do custo que você me falou, você perguntou lá, é centro de custo. Só que esse centro de custo aqui está vinculado para a operação, para as culturas que esse talhão está operando. Neste caso aqui, é soja, tá? Mas eu tenho talhões que trabalham múltiplas culturas, né? Mas já vamos mostrar isso aqui, tá? Então, qual que é o lance aqui? Eu preciso vincular todas as operações agrícolas que eu já tenho hoje nesse talhão. Por quê? Toda a linha dessa de operação agrícola que eu colocar aqui são linhas de custo que você vai conseguir extrair lá na ponta, né? Quanto que eu gastei de subsolagem da fazenda, da safra, da cultura, da safra, da fazenda, do setor do talhão, do talhão 45. Aí ele vai descendo, né? Por quê? Porque a gente já fez essa amarração aqui também, tá? Tá vendo? Então, Mas uma subsolagem, por exemplo, no meu, é simples você lançar um produto, mas não é simples eu lançar uma operação. Como que você aqui lança você faz uma uma vez só. operação? Aqui você cadastra e aí a operação ela vem via recuperação técnica, né? Por exemplo, aqui, ó, vou no cadastro dela, né? Cadastro das operações agrícolas, como que funciona, ó? Eu cadastro, por exemplo, subsolagem, que tipo que ela é, ó? É geral, pode ser plantio, tarará, tarará. Qual que é o status? É um ativo ou inativo? Qual fase da lavoura que acontece subsolagem? Plantio. Tem colaborador obrigatório? Sim ou não? Tem RT obrigatória? Sim ou não? Qual que é a unidade de medida? Hectares? Exige planejamento essa operação? Por quê? Se não tiver planejamento, se tiver exigência de planejamento, você não faz isso aqui se estiver fora do planejamento, né? Aí é uma amarração que você pode fazer. Tem equipamento obrigatório? Algumas operações agrícolas precisam ter. Neste caso, não, mas tem algumas que sim, né? Possui entrega de ferramentas, e aí você vai fazendo a regrinha, ó. Subsolagem no plantio, adubação de pré-plantio no plantio, ó. Aqui eu crio a regra. Tá? Certo, você criou a regra. E como que eu lanço esse custo no sistema? Aí você vai fazer assim, vamos pensar no final ali, né? O cara pegou, vamos pensar no processo comum, né? Você passou uma recomendação para o Gustavo. Gustavo, vai lá e aplica. Subsola, fica com isso na cabeça. Uma operação. Subsola esse talhão de 200 hectares. Aí o Gustavo vai receber no celular dele. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, ó. Eu vou abrir aqui, peraí. Peraí. Ah, ainda venceu. Vou mostrar aqui para você depois o mobile nosso, tá? Tá.
Então ele recebe no mobile a instrução. Então eu preciso pegar um item específico, eu preciso pegar um equipamento específico e vou para um local específico. Certo. Quando ele pegou tudo no celular, ele apontou tudo no celular, ok, estou indo a campo, ele foi, trabalhou o dia inteiro, quando ele voltou, ele informou se teve devolutiva de produto, de insumo, né? E fechou o processo. Quando ele fechou esse processo, acontece o que eu vou te mostrar aqui, ó. Tá vendo? Vou voltar um pouco. Vamos à recomendação, né? E essa recomendação que você deu para o Gustavo, ela pode cair, por exemplo, se você quiser colocar como um processo, ela pode cair para mim, que sou gerente da fazenda, responsável pelo Gustavo, para eu aprovar a recomendação que você fez ou não. Por quê? Tem fazendas, tem estruturas de clientes nossos que são maiores, que o cara faz a recomendação, mas eu não tenho ideia de que equipamento que está disponível para utilizar e quem que é o colaborador. Então, eu recomendo só o insumo e o talhão, e a operação agrícola, entendeu? Então, pega uma aplicação de fungicida com fungicida tal, porque eu já sei que tem no estoque, né? Então, eu consulto estoque antes e aplica no talhão tal. Agora, colaborador e equipamento eu deixo vazio. Por quê? Porque quando o gerente da fazenda for autorizar essa recomendação técnica, aí sim eu venho aqui e falo, cara, eu vou colocar 2 caras aqui nessa recomendação, vou colocar um, e o equipamento aqui, cara, é uma recomendação que exige menos do equipamento. Então eu posso alocar equipamento mais velho, ou não. É uma operação importante, por exemplo, é um plantio, né? Então eu preciso usar o equipamento mais novo que eu tenho. Aí você que define, né? Aí os parâmetros você que define o negócio. Então, essa é uma recomendação já pronta, por exemplo, uma recomendação de plantio, ó. Então, o cara quiser ser mais detalhado ou menos detalhado, aí é de acordo com cada recomendação, né? Essa recomendação exige o EPI, ó. Aí eu já disse que talhão que é para fazer, qual que é a área do talhão, a área recomendada, quais são os colaboradores, que insumo que é para fazer, como é um plantio, ó, só tem recomendação de semente, ó, tá vendo? De que depósito que vai sair, ó, dose programada, tá vendo? Em algumas culturas, provavelmente você deve ter isso, existem recomendações de utilização de equipamento a nível de marcha e RPM, tá? Sim. E aí você pode colocar essa recomendação aqui se fizer sentido para você, tá? Então aí também é de novo aquela recomendação. Cara, não faço ideia quem que consegue, quem que é o operador da fazenda lá, que o João tá, e consegue operar isso aqui na marcha, na RPM que eu preciso. Cara, vou jogar pro João, ele que resolve, se vira. Falou, pá, beleza, no meu caso aqui o Gustavo tá bem treinado, vou colocar ele para fazer isso, e pronto, entendeu? E aí se tiver algum parâmetro de aplicação, você põe aqui. Para pulverizador, ó, capacidade do tanque, distância, volume de cauda, aí você vai definindo. Então, ele começa na recomendação, né? Aprovou a recomendação, foi para campo, o cara trabalhou, voltou. Quando ele voltou e deu por fechado, eu já te dou a resposta aqui, ó. Então, essa recomendação de plantio que foi a que eu vi lá, ó, eu te dou quanto que custou de equipamento, mão de obra e insumo, custo ABC, na hora. Tá? Como que Ah, é João, feito o custo de equipamento? custo de equipamento, como é que ele é feito? Quando eu vou lá no cadastro do equipamento, aí é cadastro, né? Quando eu vou lá no cadastro do equipamento, de novo, você pode preencher tudo ou só o essencial. O que é essencial para a gente para apurar custo? Você cadastra o identificador dele, né? O ano de fabricação, porque dou a vida útil em anos e horas. Por conta partida, começa a fazer depreciação contábil desse equipamento, né? Quando eu venho aqui e cadastro o orímetro original, essa máquina sendo nova, usada, não faz diferença, né? Cadastrei o orímetro original aqui, eu começo a apurar a cada ida desse equipamento a campo, eu atualizo o orímetro dela. Se eu atualizo o orímetro dela, eu atualizo em tempo real o custo fixo real e hora e o custo variável real e hora daquele equipamento. Tá. Tá? E aí eu Aí, lanço se você o quiser, orímetro no talhão ou eu lanço o orímetro na máquina? da máquina, cara. Se o cara foi trabalhar o dia inteiro, E trabalha o dia aí, inteiro quando com a eu máquina, lanço o orímetro, ele ele pega a pede hora qual final, talhão ele trabalhou. Quando eu lanço o orímetro. sim, sim. Tá, depois Porque você ele me veio da recomendação, né? mostra Por aí. exemplo, nesse caso aqui, nesse caso aqui, este equipamento, ele bateu o orímetro das 10 às 12, porque o operador trabalhou nesses 2 talhões, ó, tá vendo? Então, esse Sim. equipamento ficou vinculado a estes 2 talhões com esse orímetro que foi consumido, É ó. o operador E que bate ou é outra pessoa? automático. Por que automático? Ele só precisa dizer que ele pegou o equipamento, o insumo e está indo para o talhão. Por quê? Porque aí eu consigo fechar a conta quando ele bater a volta, né? E como é que eu sei que se ele pegou o equipamento certo que eu recomendei? Cada equipamento seu pode ter um QR Code desse aqui adesivado nele para poder recomendar, tá? Então aí fica Tá. mais fácil para você, tá? Não tem. Certo. Eu peguei o trator errado. Não, cara, tá aqui o QR Code do trator. Vai lá e bate isso daí, né?
E aí, se você quiser mais informações, é com o tempo, tá? Você pode trazer na hora com o tempo. Por exemplo, o que é a informação adicional que eu acho importante no início? É cadastrar a capacidade do tanque. Por quê? Porque eu passo a dar consumo médio, né, de combustível para você, né? Isso é básico, dá para você vir já desde o início. O que é complementar? Quero espelhar manutenções preventivas por sistema igual da fabricante, aí é complementar. Quero vincular esse equipamento a operações agrícolas específicas para bloquear, né, equipamento novo. Não vou pôr ele para destruir numa operação mais pesada, né, ou para colocar para um operador mais júnior, né. Então você pode vincular aqui, né. Você pode colocar itens de verificação, né, sendo novo ou velho, independente de estar preventivo em dia, todo e qualquer operador que for subir daquele equipamento, deixa ele ver nível de água, ruído de motor, verificar vazamento. Porque se deixar, né, cara, o cara trabalha com o equipamento colado o dia inteiro, aí volta fumaciando, você perdeu o motor e o cara fala, pois é, viu, a fumacinha ali, mas achei que não era nada. O equipamento nem deles tá nem aí, né? Aham. Então, E aí já você barra aqui. coloca isso como um alerta para ele? Aqui no item de verificação ele pode ser tanto um alerta como uma obrigatoriedade, né? Porque daí se ele receber essa orientação aqui da operação, ele não, da recomendação, por exemplo, se ele vier no campo da recomendação, ó, ele não pode executar essa recomendação sem ter validado esses campos, né? Se ele validou aqueles campos sem ter realmente aqui, ó, nesse caso aqui, ó, vou pôr aqui, ó, esse aqui for obrigatório, vai ter itens que não são obrigatórios, esse aqui não foi obrigatório, ó. Essa aplicação de inseticida não foi obrigatória, aí beleza. Agora, se é obrigatório, o cara não consegue sair do barracão se ele não tiver marcado que ele está usando esses EPIs ou que ele fez aqueles itens de verificação, aquele checklist, ó, que é o que tá aqui, tá vendo? Ó, calibragem de pneu, reaper de roda, ruído e tal, ó, tá vendo? Entendi. Aí, ó, tá vendo? Esse aqui foi obrigatório. Tá? Aí você que define o que é obrigatório e o que não é, né? E aí, olhando para equipamentos de novo, você consegue. Se você vê em posição de pneu e cadastrar a posição de pneu, eu te dou um leque enorme de manutenção de pneu, controle de recapagem, posição de eixo, aí marcação a fogo, é você que define. Mas tudo isso pode vir no curto prazo, médio prazo, longo prazo, você que define, tá? Aí é o caminhar seu, né? Então, cadastrei fazenda, cadastrei operação, vinculei os talhões, né? Se é cultura perene, eu tenho o número de plantas, data do plantio, data da recepção, a variedade dos híbridos, ó, tá vendo? Espaçamento entre fileiras, né? Plantas e instrumentos, todos os dados aqui para uma cultura perene. E aí, para a gente, um grande diferencial é que eu uso a área de talhões aqui, o cadastro de talhões, como áreas pecuárias também, né? Porque como o talhão para mim passou a ser uma unidade de medida, então eu só controlo, quando esse talhão está operando uma cultura específica, ele vai para o centro de custo específico daquela cultura, mas quando ele estiver rodando com pecuária, também vai para o centro de custo específico da pecuária, tá? João, mas como que você vincula isso daí? Aí, através da estruturação de centro de custo. Cadê? Cadastro de centro de custo, tá aqui. Então, aqui, ó, a gente vai cadastrando, né? Centro de custo, se permite rateio, se é produtivo consumo auxiliar, se é custo-receita, que dimensão que é, por quê? Porque uma vez isso feito, eu vou te dar o plano de contas. Eu posso, o comum é 3 níveis, né? Mas a gente pode ir até 5 se você quiser, tá? Isso vai crescendo de acordo com a tua estrutura, né? Provavelmente, como você tem várias culturas, você vai precisar abrir um centro de custo para cada cultura dessa para cair certinho lá dentro, né? Então, fiz toda a estruturação das regras, a operação tá indo, apontando e tá caindo, aí você quer acompanhar no dia a dia. Você tem várias formas de acompanhar, né? Você pode ir lá ver desde o lançamento lá, lançamento para operar, você pode vir aqui no geral, no agrícola, para saber como é que tá, mas também você pode vir aqui, ó, no planejamento e previsto verticalizado. Ah, João, mas não tenho previsto, não trabalho com previsto realizado. Não tem problema, ele só vai mostrar aqui o espelho que está realizado, tá? Se você tiver o previsto, ele vai mostrar um espelho do previsto verticalizado. Se você não tem previsto, ele só vai mostrar o realizado. E aqui você vai mergulhando, ó. Eu vou pegar uma cultura, eu quero ver uma safra específica. Eu vou tirar essas outras informações só para você ver aqui, ó.
Tá? Aí quando eu venho aqui calcular, ele atualiza tudo, né? Atualizou. Então o que eu dou para você aqui? Custo total em real, custo previsto por hectare, custo realizado por hectare, custo previsto unitário, realizado unitário, previsto quilo, realizado quilo, produção, custo previsto por planta, custo realizado por planta. E aí eu te dou o desmembrar disso em dólar planejado, dólar do dia, dólar futuro. Sempre deixe filtro que você fez, tá? Por exemplo, aí eu tô. Se você quiser ir mergulhando mais a fundo, né? Aí eu venho aqui, ó, olha lá. É de uma unidade única, não é de um grupo empresarial. Eu vou pegar só de uma fazenda, vou pegar de todas. Aí você define, ó, só de um setor. Aí você vai até, que eu te falei, o nível do talhão ou a fase da lavoura, ó. Tá vendo? Foi até plantio. Porque daqui você pode pegar a fase da lavoura e pode abrir até por operação agrícola, né? Aí, operação agrícola, você vai por relatório, né? Mas aqui no dinâmico você tira até plantio, até a fase da lavoura. Ó, área plantada, porque eu só tenho 2 talhões, né? Ele dá 200 hectares, é pouca coisa, né? Dólar do dia já integrado, né? E aí dólar futuro e tal. E como eu filtrei para o plantio, obviamente o detalhamento aqui, ó, ele vai sair só plantio, tá vendo? Atualizei, ó. Quantidade prevista, quantidade realizada, percentual disso, ó, as aplicações realizadas, valor previsto em real e dólar, valor realizado em real e dólar, o dia, futuro, como é plantio, que eu usei, logicamente, semente, né? Quais foram as variedades de semente, quantidades previsto e realizado, ou só realizado do que eu fiz ali daquele negócio. Se eu quiser ir soltando aqui, ó, eu posso tirar muito mais informações, né? Aí eu vejo detalhado de tudo, né? Resultado por fase, por exemplo, aí eu passo a ver tudo, ó, plantio, prazo cultural, tá vendo? Despesa agrícola, boletim de colheita, fitossanidade. Aí, esse aqui provavelmente deve ser um negócio que você vai salvar aqui para que ele venha todo santo dia no teu painel inicial aqui, ó, para ele ser realizado, tá vendo? Pra você poder acompanhar isso daí, como é que tá sendo feito, né? Cara, ó, falamos e 1 hora foi voando, né, mestre? E É assim, muita coisa, né? tem muito mais coisa para te mostrar, cara. Eu nem falei do administrativo, mas a gente faz o processo de compras completo, ou o básico, né? Quer dizer, você pode fazer solicitação de compra, análise da cotação, análise do vencedor, ou lançar nota fiscal de compra direto, mesma coisa com vendas, né? Vai lançar um Últimas compras, valor da compra. Sim, tudo. Você tem aprovador, aprovação e solicitação, você pode importar o XML da nota, todo o processo de análise, aprovação, validação e emissão. Você pode fazer tanto o processo mais completo quanto mais resumido e com o tempo já utilizando, no compras como no vendas, né? A contabilidade, eu não fecho contabilidade, mas eu estou caminhando para isso, né? Você viu que a gente tem centro de custo, plano de contas, mas ó, se você tiver um plano de contas, eu posso pegar alguns itens, por exemplo, daquele plano de contas que são mais críticos, por exemplo, né? E aí posso tirar, por exemplo, deixa eu ver o que eu tenho aqui de aberto. Não vou ter nenhum, será? Agroguares, não. Escobar, não. Ah, eu tinha de um aqui, cara. Enfim, qual que é o ponto aqui? Você pode puxar se você tiver cadastro de custo, você pode colocar a parte orçamentária para cada um dos centros de custos, ou para os centros de custos mais sensíveis, né? Por exemplo, os insumos em geral, ou alguma coisa mais específica para você ir analisando os desvios, né? Eu queria ter alguma coisa, eu tinha nessa base aqui uma ano base 24, vamos ver se vai carregar. Aqui, tá vendo? Então você pega os itens mais sensíveis daquele centro, daquele plano de contas seu, coloca aqui em linha, coloca o total previsto, e aí vai analisando o realizado, sem precisar ficar vindo aqui colocando. De acordo com o que você realiza, ele vai atualizando aqui, e aí ele dá os desvios também, e aí ele cruza o previsto versus realizado em nível orçamentário, que também, se você quiser, tá? Então, é bem legal, cara. E no vendas ali, passa rapidinho no vendas ali pra gente. Aprovação do pedido de vendas, faturamento recorrente, nota fiscal de venda, pedido de venda, tabela de preço por cliente específico, né? Um Então, você pode orçamento, eu geraria onde para eu mandar para um cliente? Orçamento é pedido, né? Você faz o pedido. Eu tiro um pedido e aí ele aceita ou não. E cai para aprovação. E aceitando, você E aí eu mando para manda. ele como? Eu
manda em PDF. Aí você pode fazer assim, ó. Pega aqui no pedido específico, o dia que tá aqui. Pera aí. Vou pegar uma janela, tá? Só para te mostrar. Vai puxar muita coisa, mas é só para você entender que eu vou pegar. Olha lá, esses são os pedidos, né? Vamos supor que eu pegue. Tem que pegar em aberto ali, né? Aberto, o cara não deu ok ainda. Aqui. Você já sabe quais são os pedidos que estão em aberto. A data de pagamento, parcela, valor do pedido. Tá. Em aberto quer dizer que o cara não fechou ou quer dizer que eu não entreguei ainda? Aí uma definição de regra sua, né? No meu relatório aqui, relatório de pedido de venda em aberto quer dizer que ele não pagou ainda, tá? Tá fechado, mas não tá recebido. Tá. E aí? E se eu colocar cancelado, tem status cancelado também? Ou Eu acho que tem, status, peraí. os status, eu acho que eu teria que trabalhar com status, né? Aí você pode vir aqui via relatório, ó, por exemplo, vendas. Relatório de nota fiscal de venda, relatório de pedido de venda, ó. Aí entra aquela questão dos relatórios estáticos, né? Deixa eu colocar uma data qualquer, só para pegar um resumo para você ver a estrutura. Você pode vincular vendedor, filial, forma de pagamento, ó, status aprovado, fechado, entrega parcial, todos. Nenhum registro. Eu posso criar um status? Pode aqui, ó. Só criar. Eu posso Aí, criar. Projeto. Sim, aí projeto a gente cria. Você pode pegar por cliente, inclusive, tá vendo? Ó? Da fazenda do cliente, não sei se eu vou ter dados, eu não tenho, tá vendo? Mas esse ele vai exportar no modelo de relatório para você poder trabalhar isso daí, tá? Deixa eu ver se eu puxando mais antigo, eu tenho em janeiro de 24, acho que eu tenho. Deixa eu ver aqui. Não tem. Mas, enfim, ele exporta daqui, tá? Porque na minha base não tem. Você pode fazer várias outras coisas, né? Deixa eu ver aqui. O contrato de venda futura. Livro caixa do produtor rural, né? Ó, sim. com os blocos, gerar livro caixa. Contrato é um módulo que a gente tem aqui, ó, dentro do agrícola. Então você tem contrato de arrendamento rural, contrato de prestação de serviço agrícola, contrato de venda, gerenciamento de compra de máquinas, gerenciamento de contrato geral, né? Gerenciamento de contrato financeiro, né? Fiz um financiamento na FCO, um projeto. Gerenciamento de seguro, por exemplo, como você faz? O seguro, ele vai ficar vinculado. Hoje eu tenho um problema aqui que é seguro. Tem seguro vencendo, tem gente fazendo 2 seguros para a mesma máquina. Aqui, ó. Você vincula o segurador aqui pela máquina, tá? No cadastro da máquina. Tá? Essa seguradora, corretora, ó. Tá. Vincula seguradora e corretora. E Tá. já fica o cadastro da máquina, tá? Interessante. Sim. Tá? É isso, cara. Tem bastante. Cara, tem assim. Se quiser ver uma coisa mais técnica, com mais tempo, a gente pode mergulhar um pouco mais, ó. Relatórios, eu nem mostrei para você, cara, mas a gente tem, que eu te falei, cada módulo, por exemplo, agrícola, ó, eu tenho relatório. Tudo que eu tenho de apontamentos agrícolas são coisas do dia a dia, abastecer, operações agrícolas diversas, apontamento de praga, recuperação técnica, classificação da boletim de colheita, ó, fitossanidade de pragas, ordem de serviço, romania de entrada e saída, todos esses apontamentos eu tenho as correlações deles em relatórios. Porque se você faz o abastecimento, você quer ter um relatório de abastecimento. Se você faz um boletim de colheita, você quer ter um relatório de boletim de colheita. Então tem toda a correlação aqui, tá? Aí são relatórios estáticos, né? E aí, além disso, eu tenho um modo de planejamento, né? Eu só mostrei o previsto universalizado, mas tem custeio de safra, planejamento operacional da safra inteira por cultura, né? Plano médio de produção hectarizado, processo orçamentário, plano de rotina de custo fixo, para você atualizar, né? O custo hora máquina, para você atualizar também. No back-office aqui, financeiro, compra de estoque, vendas, o financeiro, como eu te disse, ó, eu tenho contas a pagar e receber, e resumo do contas a pagar e resumo do contas a receber, se tiver duas pessoas distintas, né? Por exemplo, você faz o contas a receber, mas você tem uma pessoa só para fazer o pagar, não tem problema, né? Aí você separa aqui também, né? Ou ela pode vir aqui via fluxo de caixa, você, né, por exemplo,
e analisar as duas vertentes, né? Tudo que eu tenho de despesa, de receita, ó, naquele filtro que eu fiz, daquela fazenda, daquele mês de referência, daquele grupo, eu posso gerar relatório daqui, ó, de caixa, tá? Ou você pode analisar via gráfico aqui dentro, ó, tá vendo? Receita versus despesa, de caixa projetado, deste filtro que eu fiz aqui. Ah, João, mas eu não quero dar esse poder para uma pessoa só. Tem um financeiro ali que você tem um menino que só faz contas a pagar. Não tem problema, ó, você tem ó, adiantamento do contas a pagar, resumo do contas a pagar, ó, mesma coisa de receber, né? E o resumo, ó. Aí a pessoa que vai trabalhar para pagar, ela vai fazendo aquele filtro do jeito que você quiser colocar como estruturação, ó, por data, por hora de data, por hora de parcela, por valor, por nota fiscal pedido, né? E Ah, folha mas nota de fiscal. pagamento, como que você faz para ninguém ficar fuçando em folha de pagamento, todo mundo? Vincula via perfil de acesso, né? Perfil de acesso. Aí outra coisa que a gente faz também, né? Você pode vir aqui, aí, cara, é uma das coisas que a gente vai fazer de acordo com o que você quiser. Você cria um perfil aqui, por exemplo, aí eu crio um perfil do Gustavo. O que o Gustavo pode fazer? Cara, o Gustavo vai, na operação agrícola, ele só vai apontar abastecimento e lubrificação. Pronto. Todos esses itens que eu não marquei aqui, do agrícola, do administrativo, ó, tá tudo em branco. Por quê? Porque ele não vai ter acesso a nada. Uhum. É você que define. Eu estou dando esse exemplo que você pode facilmente vir aqui, ó, contratei uma menina do compras, por exemplo, o que ela vai fazer? Ela só vai fazer solicitação de compra. Pronto. Criou aqui, ó, você vai no nome ali, coloca, atualiza o perfil, sei lá, Júlia, solicitação de compra. Aí, pronto, o perfil da Júlia está criado aqui, então a Júlia só vai acessar o sistema inteiro aqui, não vai ver gráfico, não vai ver nada, vai ver só o compras, solicitação de compra. Só isso. E aí, como que você coloca uma pessoa para fazer a aprovação da cotação? São Via várias regra também, né? pessoas, pode ser. Você pode colocar uma pessoa ou por alçada e você que define, tá? Ou uma pessoa por alçada, Entendi. tá? Aí você que define. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode te ajudar, cara. Aí, se quiser marcar com um pouco mais de critério, a gente senta para ver, ó, relatório, tem um monte de coisa, relatório de vendas, relatório de compras, relatório contábil, Entendi. ó, capital circulante líquido, balanço patrimonial, relatório de custo, impostos sobre faturamento, cadastro de quadro de ativo. Então, aí entender, né, mestre? É assim, é bastante interessante o sistema, gostei, é bem complexo. Eu acho que só Completo, não complexo. A complexidade a gente deixa na hora de implantar, tá? Deixa eu já te corrigir. a cidade deixa para vocês aí. É, Mas assim, é interessante. Agora, independente da gente ir para um próximo passo, eu acho que a gente tinha que eu preciso ter uma noção de custo para ver se vale a pena gastar o seu tempo, o meu tempo, para a gente. sim. Vamos fazer um teste. Eu preciso que você cadastre produto, você colhe um produto. A gente vai tirar um dia para fazer isso, fazer o fluxo da empresa aqui, para ver se vai dar certo, entendeu? Porque eu já trabalhei com muito sistema e eu sei que quando a gente só vê o problema quando a gente começa a trabalhar depois do contrato assinado. Então eu preciso ver as dificuldades que eu vou ter, as adaptações que eu vou ter que fazer, porque um sistema é assim, o outro não é. Sim. E me fala uma coisa, então, o Caio, como é que você está com relação à estrutura do negócio? São quantas fazendas, quantas culturas? Só para eu ter uma ideia aqui, a gente já ia afunilando um pouco mais para te dar essa de orçamento, por exemplo. Olha, deixa eu abrir aqui o que eu tenho aqui. Hoje, nesse sistema que eu tenho aqui, são 9 fazendas. Tá bom. Culturas, grama, cana, soja, milho, eucalipto, 5, 6 culturas. Tá. Essas 9 fazendas, você tem 9 fazendas físicas mesmo, então, né, Caio? Ou são cadastros? São 9 fazendas físicas. Quantos hectares da finca? Toma, sim.
Tudo vai dar uns Não te precifico por hectare, tá? Fica tranquilo. 2.000 e pouco, alguma coisa assim. Tá. Não fazendo 2000, tá, beleza. E como é que tá a estrutura lá na ponta? Você tem um gerente de fazenda e um operador, ou é mais de uma pessoa? Como é que tá aí? Tem gerente, às vezes é gerente, às vezes é só encarregado, e aí tem os Tá. operadores e os ajudantes abaixo. Por que eu tô te fazendo essas perguntas? Para a gente conseguir te fazer um orçamento mais ajustado possível, né? Porque, por exemplo, no teu caso, apesar da área não ser uma área, vamos colocar assim, grande, a tua complexidade de negócio é. Né? Por quê? Porque são 9 fazendas com várias culturas diferentes. E cada cultura tem um ciclo diferente e provavelmente devem ter pessoas específicas para elas. Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado quando a gente for fazer tanto as amarrações de regras de negócio, quanto na hora de replicar isso daí via treinamento na implantação. Tá? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter desde os gerentes aí, a gente tem, isso faz parte do nosso dia, né? Quer dizer, eu sei como nós vamos treinar um gerente da fazenda, mas também sei como eu vou treinar um peão, né? Que são perfis diferentes, né? E aí a gente tem que ter esse toque fino aí na hora de fazer isso, porque senão não adianta eu conscientizar você, conscientizar o gerente, e o cara na ponta, na hora de receber instrução, ele faz nas coxas ou não faz, né? Aí Sim. nada funciona, né? Então a gente precisa ter essa ponta alinhada, né? Cara, nós temos 2 formas de precificar. O projeto é composto de 2 coisas. Primeiro, licença, depois serviço. Como é que funciona a licença? O valor da nossa licença é R$350 por mês, né? Por usuário por mês. Então, aí, se são 9 fazendas, a gente teria que fazer uma conta de, ó, vou fazendo aqui para a gente acompanhar, tá? Só para você ter uma ideia de orçamento. 350 vezes 9, por exemplo, uma licença para cada fazenda, vai dar 350, tá? Aí tem os caras que vão utilizar os apontamentos, que são os apontadores de campo, né? São os peões, né? Vamos dizer assim, né? Esses caras, a licença desses caras é R$60, não é 350. Por quê? Porque são caras que vão só receber instrução, né? Então ele não precisa editar nada. Por isso até que a licença é mais barata. Por quê? Porque o cara não tem espaço para editar nada. Ele recebe a instrução, pega o item, pega o equipamento e vai para aquele talhão específico, né? Então esses caras são R$60. Você tem um para cada fazenda, pelo menos, ou tem mais de um? Como é que tá aí? Operador? É. Mas você está pensando Então, que é o encarregado que vai fazer isso, tipo, vai disparar os operadores ou não? Ou é cada operador vai... cada operador que você realmente quiser dar um celular na mão dele para ele apontar, pode ter uma licença, né? Aí é você que define. Pode ser todos, pode ser alguns, aí você que define isso daí, né? Ah, pelo menos 2 por fazenda. Então, 18. Então são mais 1.080 de licença. Então, 3.150 mais 1.080, você pagaria 4.230 de mensalidade, aproximadamente, tá? Uhum. Por mês. E aí, serviço, né? Para fazer essas várias culturas e implantar nessas 9 fazendas, a gente tem um escopo. A gente tem um momento, tá, Caio? Se você quiser ver isso de forma mais estruturada, a gente tem um momento onde eu apresento o projeto para você. Nesse Certo. apresentar o projeto, a gente apresenta os módulos, como é que a gente implanta, qual que é a previsão de implantação, como é que isso segue. Isso vai do passo a passo, né? Mas eu estou fazendo aqui nível de orçamento, tá? Para Certo. implantar essas novas fazendas com todas as culturas que você tem, vai ficar aproximadamente de serviço em 150 mil, tá? Só que tem uma questão, esses 150 mil, a gente pode dividir isso de uma forma que ele se adeque e se dilua cada vez mais ajustado dentro do teu fluxo de caixa. Né? Certo. E aí isso é uma coisa que eu preciso que você me fale, né? Você pode ter períodos ali que você está mais apertado e tem períodos que você está um pouco mais folgado, né? Então, como você quer diluir esses 150 mil de implantação, é você que define. João, eu quero fazer em 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, aí você que define. Quero dividir mais do que 10 vezes, aí aí é comercial. Vou contar para você a piada que eu ouvi ontem. O cara fala assim, eu posso pagar em 6 meses. Aí ele fala, tá bom, fechado, em 6 meses. Aí ele fala assim, ó, em 6 meses eu pago a primeira parcela. Depois de mais 6 meses eu pago a outra.
Você já viu aqueles caras do Primos Agro, do Instagram? Já. Você já viu? Os caras têm uma mania de tudo que vende lá, tudo que o guri vende pro seu Eduardo lá, ele fala assim, patente do 4, seu Eduardo? Patente do 4? Ele joga pra tudo patente do 4. Ai, meu Deus. Mas, ô, Caio, assim, não se assuste com o valor, porque a gente pode diluir, assim, tem várias formas, né? A primeira é diluir mais do que o tempo que nós vamos implantar. Por exemplo, a gente pode levar uns 6 meses, 7 meses para implantar, pensando numa forma mais, assim, mais conservadora, né? Sem atarefar demais o teu time, né? E aí, em vez de eu dividir, eu posso dividir em 6 vezes também. Se eu for implantar em 6 meses, eu divido em 6 vezes. Se você quiser, eu implanto 6 meses, por exemplo, neste exemplo, né? E diluo em 10, se fizer sentido para você. Ou você fala assim, não, me fatura conforme a execução. Enfim, cara, o que ficar mais confortável para você, né? Basta que você nos diga. O importante é que você veja isso daqui, e de repente, ó, vamos fazer uma demonstração mais técnica do processo, do fluxo que você falou, né? Quero ver o fluxo funcionando. A gente marca um pouco mais de tempo, e aí vamos fazendo ponto a ponto, você traz quem você quiser trazer, né? Para poder validar também, porque isso é importante, o gerente está fazendo, ou quem você precisar, né? Vamos passando ponto a ponto, e aí no final, beleza, tá certo, tá certo. Agora me apresenta o projeto com esses números aqui atualizados, né? Sim. Aí o 150 vira 250, aí mentira. Aí a gente apresenta. Vira 20. Aí eu atualizo pra você, a gente apresenta, a gente mostra um negócio bem bonitinho, cara. Eu deixo as informações, eu sou do tipo de cara, e eu oriento muito meu time, a gente deixar o processo mais transparente possível, porque quanto mais transparente eu tiver o processo, mais fácil é de você falar assim, beleza, é isso que eu quero. Porque comprar carro é fácil, né, cara? Comprar carro e celular. Você vai lá na concessionária, você sobe no carro, você dá você dirige ele, ou você pega o celular na mão, né? Dependendo do celular, se for Apple, você não precisa nem abrir a caixa, né? Só de pegar a caixa lá, cara, você fala assim, beleza, é isso aqui que eu quero, acabou. Agora, Sim. serviço, implantação do sistema é diferente, né, cara? Eu preciso te mostrar o que você está comprando, como que você está comprando, como que você vai pagar, o que eu estou incluindo nesse negócio, para que você fique tranquilo na hora de você tomar a decisão, né? Então, essa Não, com cobertura desse negócio aí a gente faz o tempo todo contigo, tá? Fique E tranquilo não com você. adianta ter tudo isso na mão e não usar nada, né? Usar o Pois é, compras a pagar e a receber. pois é. Tá. Mas é isso, doutor. O Agora, que você... eu só tenho duas perguntas, depois o Gustavo pode me passar. A data da fundação, CNPJ da empresa, para eu deixar salvo aqui. Tá, o Gustavo passa para você depois. Mas o Tá? CNPJ, deixa eu abrir aqui para ver se eu consigo passar para você. Peraí. E aí, se a gente for andar, a gente pede também um contrato depois para dar uma analisada, passar para o jurídico, para... CNPJ tem de bate-pronto aqui. Eu estou abrindo aqui também. 48 Aham. 225 Hum, 721 hum, 1000 ao contrário 26. positivo. LBR Haiti. Como é que tá no nome? LBR Haiti. LBR Haiti. Haiti. Isso. Haiti em inglês. IT. 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 Isso. Eu mando para ti depois também. Tá. Positivo. Tá. Só lembrando que a LBRT, cara, ela faz parte do Grupo Liberale, que o Grupo Liberale tem mais tempo também. Se quiser depois, o Gustavo passa o CNPJ, as duas empresas têm site, qual é a diferença de uma para outra, só para você entender de forma mais resumida, né? A empresa mãe se chama Grupo Liberale, nós somos Gold Partner do SAP Business One, né? Então a gente desenvolveu mais de 22 add-ons, que são módulos dentro do SAP para agronegócio, a gente só trabalha com isso, né? E aí, com o passar do tempo, a gente percebeu que, olha, tem um mercado aqui que ele é tão interessante quanto o mercado de SAP, só que ele, no seu caso, por exemplo, existem empresas que precisam do que eu desenvolvi dentro da SAP, só que não precisa da SAP. Então, o que a gente fez? A gente tirou da linguagem C# toda a propriedade intelectual que a gente tem ali desenvolvida da linguagem C# e colocamos numa linguagem web. E aí o nome disso é AgriX, né? E aí, para virar o AgriX, nós criamos uma outra empresa chamada LBRT, que daí eu tenho dois públicos diferentes, né? Eu tenho
os 22, 24 módulos para atender o mercado de SAP Business One, né? E eu tenho esses módulos que eu estou portando, ó, tá vendo? Aqui não são 24, né? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 módulos, a princípio. Do que a gente portou, do que a gente já tem propriedade intelectual nossa para uma linguagem full web, né? Qual que é a diferença disso? Além de não precisar do SAP Business One, você sai de projetos que na empresa principal você pagaria facilmente 500, 600, 700 mil, 1 milhão de reais, para um projeto de 100, 150 mil reais de implantação, entendeu? Entendi. Então, tô interessando em mercados diferentes, né? Eu tenho o mesmo produto, mas para níveis... O atacado e o varejo, é isso? Tipo isso, entendeu? A infraestrutura é mais robusta do SAP para atender grandes empresas. Tá. É só aí essa diferença, tá? Só para você entender, porque se você bater no LBIT, provavelmente você vai ver uma empresa de sei lá, 5 a 8 anos, mas na Liberare, com o CNPJ que o Gustavo vai te passar, você vai ver que é uma empresa de mais de 24, 25 anos de mercado também, tá? Então, assim, pode te tranquilizar com relação à estratégia nossa, tá? Tá bom. Beleza, João. Obrigado, João. Vamos Obrigado. passar as informações aí. Você acha que o próximo passo, então, é fazer uma demonstração guiada com esse fluxo seu aí, para você ver ele acontecendo? O que você acha? Eu preciso montar essa demonstração bem guiadinha aqui no meu dia a dia, para não A gente pode pra fazer não se dinâmico perder, também, né? tá? Para não se perder muito. Né? Eu posso trazer o Regis Liberali, que é o agrônomo, o pai da criança, né? Vamos dizer assim. E aí ele faz esse fluxo desde o início com você, né? Vamos pegar uma base aqui que ele tenha na base dele e vamos lá, cara, deixa eu cadastrar uma entrada, vamos fazer uma solicitação de compra, vamos fazer um processo, e vai indo, entendeu? Aí 1 hora e meia, mais ou menos, a gente mata esse processo todo para vocês. Tá bom, combinado. A gente vai alinhando datas aí. Fechado, doutor? Um abraço, fica com Deus. Até mais. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau.